Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, bem-vindos, pessoal. Mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí desse jogo de amanhã aí, São Paulo e Vasco, jogo que acontece aí pela 30ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Jogo onde o São Paulo aí briga pelas primeiras colocações do campeonato, briga pelo G4, briga pela Libertadores. A gente vai falar aí sobre esse jogo. Vamos falar também aí do Galopo. Vamos trazer aí algumas outras notícias, informações aí do São Paulo também. Mas já no comecinho do vídeo, aí, pessoal, já no comecinho do vídeo, eu peço a todos vocês, se você não é inscrito no nosso canal, assiste os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu aí no nosso canal, então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixe seu like, deixa aí também o seu comentário. Sempre ajuda muito a gente aqui a sempre trazer notícias, informações aí do nosso tricolor. E vamos que vamos, né, pessoal? Vamos depois da data FIFA, né? Depois da data FIFA e a gente vai falar aí sobre... Hoje ainda tem o jogo da seleção brasileira, né? O Brasil joga com o Peru. Mas acabando aí a data FIFA, então amanhã aí temos o jogo aí do São Paulo frente à equipe do Vasco. Jogo que vai acontecer aí lá no Brinco de Ouro, né? Devido aí os shows do Bruno Mars no Morumbi. Então o São Paulo joga aí contra a equipe do Vasco no Brinco de Ouro. Bom, pessoal, um provável time do São Paulo para esse jogo aí. São Paulo aí que deve ter aí alguns desfalques, né? Alguns chamados desfalques aí, principalmente jogadores aí que não estão jogando, mas nas suas seleções aí são titulares, né? Casos aí o São Paulo não vai, esses jogadores não vão jogar aí, né? O lateral Jamal Lewis, né? Não vai jogar, tá servindo a seleção da Irlanda do Norte. O zagueiro Ferrarese serve a seleção da Venezuela e o volante Bobadilha aí defende o Paraguai. Então esses três jogadores aí nem relacionados para o jogo vão ser aí, mesmo que retornem aí depois dessa data FIFA, não devem aí jogar então contra a equipe do Vasco. O Lúcio Beldia também vai ter aí, pessoal, dois desfalques aí, né? O Arboleda e o André Silva, suspensos aí por terceiro cartão amarelo, mas em compensação aí terá voltas do Caleri e também do Alan Franco, né? Que cumpriram suspensão no jogo lá do Cuiabá, onde São Paulo acabou perdendo por 2-0. Uma provável escalação aí de São Paulo aí, então, deve ser aí, então, Rafinha, Sabino, Rafinha, Sabino, Alan Franco, né, que retorna, e o Wellington, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, né, no lugar aí do Bobadilha, Lucas, Luciano, Wellington, Rato e Caleri. Esse deve ser aí, então, a escalação aí do São Paulo. É o mais do mesmo, né, pessoal? Mais do mesmo aí, o mesmo time, os mesmos jogadores, mesmo time pesado, mesmo toquinho de bola sem objetivo nenhum, a mesma coisa. É mesmo time e não vamos se enganar muito aí até o final do ano aí, porque é sempre os mesmos jogadores, é sempre as mesmas panelas, os mesmos jogadores jogando, né? E oportunidade zero ir para a base, oportunidade zero ir para outros jogadores e jogar também, né? Só vão jogar aí se de repente algum jogador se lesionar ou tiver suspensão aí, como a gente vê aí no caso do Bobadilha. Então eles vão colocar o Marcos Antônio. E se colocarem o Marcos Antônio, se não colocarem aí um Lisieiro da vida aí, né? Então, é isso. São Paulo aí virou nisso. Quem manda lá dentro, infelizmente, esses paneleiros e esses jogadores, né? E quem manda no técnico também. Então, essa daí deve ser a escalação de São Paulo, sem nenhuma, quase zero novidade aí. Deve ser aí, então, essa escalação aí do São Paulo para esse jogo contra o Vasco, né? E eu não vou me surpreender com nada, porque
perigoso aí de colocar em Elisiero e dar essa oportunidade. Daqui a pouco a gente vai falar do Galopo aí também, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar do Galopo, da entrevista que o Galopo deu aí para a ESPN. A gente vai comentar aí essa entrevista que ele deu lá. Mas então o São Paulo deve ser isso, essa escalação aí do São Paulo para esse jogo contra a equipe aí do Vasco da Gama, né? Essa deve ser a escalação então do São Paulo. O Vasco aí, pessoal, deve vir aí com Léo Jardim, Puma, Rodrigues ou Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Maximílio Domingues e Emerson Rodrigues, Jean Davi ou Paier e Pablo Vegetti, aí o atacante aí do Vasco, né, que tem feito muitos gols aí, então essa deve ser a escalação aí do Vasco. A arbitragem aí para esse jogo aí, David Oliveira Lacerda do Espírito Santo, ele será auxiliado aí por Anderson Lima dos Santos da Bahia e Vitor Hugo e Mazo dos Santos do Paraná. O VAR aí, Igor Júnior Benevoluto de Oliveira de Minas Gerais. Então, isso daí é a escalação do Vasco aí, a escalação do São Paulo e também aí a arbitragem aí para esse jogo. Bom, raio-x aí desse confronto entre São Paulo e Vasco, pessoal. Foram 58 jogos aí pelo Brasileirão, né, entre as duas equipes, com 24 vitórias aí do São Paulo, 17 empates e 17 vitórias aí do Vasco. Essa aí esses números aí pelo Brasileirão, né? Lembrando aí que com o mando do São Paulo tiveram 26 jogos, com 14 vitórias do São Paulo, 7 empates e 5 vitórias da equipe do Vasco. Então, o São Paulo, como mandante, aí, tem um bom aproveitamento aí contra o Vasco, né? Lembrando que nesse ano aí teve aquele jogo vergonhoso lá onde o São Paulo foi goleado pelo Vasco por 4-1. Naquela oportunidade, o São Paulo estava aliás, tinha perdido para o Cuiabá e ia jogar com o Vasco. O Vasco praticamente aí, nas últimas colocações ali, o Vasco estava numa crise danada e o São Paulo conseguiu reabilitar o Vasco e vergonhosamente foi humilhado pelo Vasco, perdendo e de goleada para o Vasco de 4-1, né? Agora São Paulo como mandante e nos últimos 5 jogos temos 4 vitórias aí do São Paulo e um empate. Então o São Paulo aí, para mim, aí tem totais condições de ganhar do Vasco. Totais condições o São Paulo tem aí de vencer então aí a equipe do Vasco da Gama, né? Esperamos aí que o São Paulo possa fazer uma grande partida e conseguir aí então essa vitória aí contra a equipe do Vasco. Bom, eu falei meio rápido aí do pré-jogo e desse jogo, né? Para falar aí, pessoal, vou falar daqui a pouquinho do Galopo, mas para falar das coisas que tá acontecendo aí no São Paulo, né? Cara, é vergonhoso o que tá acontecendo no São Paulo. É vergonhoso um treinador que não tem aí pulso firme, que não tem comando, né? E não consegue fazer nada aí no São Paulo, né? Jogadores que mandam, né? Um monte de jogadores e não tem aí oportunidades, né? Agora falando aí do Galopo, pessoal, falando do Galopo, ele deu uma entrevista aí na ESPN aí, né? E nessa entrevista ele falou algumas coisas aí, né? De uma das coisas que ele falou, ele falou assim, ó: jogador não esquece de jogar, das coisas que você fazia antes, o que falta é ritmo. Nessa temporada foi afetada pela falta de sequência, disse ele em entrevista à ESPN. Aí teve o treinamento lá, o jogo treino contra o São Bernardo, o São Paulo ganhou de 3-0. Ele foi o autor aí de um dos gols aí do São Paulo. Acho que esse time foi só o time reserva. Se fosse o time titular, tinha perdido pro São Bernardo, pode ter certeza, né? Esses jogadores e sem sangue, esses jogadores horrorosos aí,
esse time pesado, esse time gordo, né? E tem um monte de jogadores aí que deveriam ter mais oportunidade. Então o São Paulo jogou com time reserva e conseguiu vencer por 3-0 a equipe do São Bernardo, né? Aí teve algumas coisas aí nessa entrevista aí que ele falou também. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui alguma coisa. Ele diz que não tem sido como ele queria, né? Ele disse também aí nessa entrevista que ele recebeu proposta do Boca Juniors, resolveu ficar no São Paulo, né? Conversou com o Zubeldia, mas do jeito que ele conversou com o Zubeldia, pelo que ele falou lá, tudo indicava aí que o Zubeldia não ia usar ele, não ia colocar ele para jogar, né? Não ia dar oportunidade para ele. Então, cara, tem várias coisas aí nessa entrevista aí, né? Aí ele falou que ele comunicou, né, que talvez aí acontecesse que ele queria ficar aí no São Paulo e daí o Zubeldia falou para ele que a decisão é dele, que não sei o quê. Então, cara, essa entrevista aí do Galopo, tudo bem, o Galopo aí depois que ele se machucou, não jogou mais nada. Mas como que ele vai jogar isso se não tem sequência? Vários jogadores aí no São Paulo é isso que acontece. Né? O São Paulo aí contratou, além do Galopo, São Paulo contratou aí Marcos Antônio, que não joga, contratou aí Santi Longo, que não joga também, não sei porque contrataram, só jogou um jogo lá contra o Cruzeiro. E fica isso acontecendo aí cada vez mais no São Paulo. Então, para mim aí, esse time, esse clube tem que ter aí comando. Não dá aí para. Tudo bem, igual eu falei aí, o Galopo tá devendo muito aí por tudo que o São Paulo investiu nele, né? Um jogador caro. Só que não tem, né, nessa. Com o Zubeldia, ele não teve quase oportunidade nenhuma. Assim como outros jogadores também. Então, é sempre as mesmas panelas, sempre os mesmos jogadores, sempre tais líderes de elenco que mandam ir nesse time, nesse clube, e os jogadores não têm oportunidade. E é mais um aí que eu tenho certeza que vai sair do São Paulo, esse Galopo vai sair do São Paulo. Outros jogadores aí também não vão ficar muito no São Paulo, porque ficar para. Um exemplo, o Galopo ficar para ser reserva do Liseiro, né? O Marcos Antoni contratado aí para ser o reserva, para ser aí o jogador que ia entrar para jogar, né, no lugar aí do Alisson, que se machucou, e não joga, né? E não joga porque os tais líderes de elenco não deixam o cara jogar. Prefere esse morto desse Luiz Gustavo, aí, jogador horroroso, né? Que não aguenta mais correr. Ele, o Rafinha, dois aposentados nesse time aí, e estão falando aí que vão renovar o contrato aí desses caras aí. Então não dá, sabe? Tem coisas aí no São Paulo que eu não acredito mais que muda esse clube aí. Não tem um clube que não tem comando, começando pela presidência, passa pelos técnicos aí que não tem comando nenhum, porque a panela sempre engole esses jogadores. Então, são coisas aí que não vão acontecer, que não vão mudar aí no São Paulo, infelizmente, né? Vamos esperar aí para ver o que acontece. Cenas aí dos próximos capítulos aí há de acontecer aí no São Paulo. Então, esperamos aí que possa mudar essa história no São Paulo. Esperamos, né? Que um dia isso mude aí nesse clube, porque se não houver aí uma profissionalização desse time, São Paulo não vai chegar a lugar nenhum, infelizmente, né? A gente vê aí que os clubes aí cada vez mais crescendo e o São Paulo aí cada vez mais se apequenando aí por causa aí dessas diretorias ridículas que passaram no clube nos últimos anos, infelizmente, né? E essa é a questão aí do Galopo, né? Infelizmente
esse Zubeldia aí foi engolido por esse elenco mimizento, esse elenco ridículo, né? Esses jogadores, a maioria desses jogadores aí ridículos, né? Que não estão jogando nada e não querem sair do time, infelizmente. Bom, pessoal, gostou aí desse vídeo? Se inscreve, pessoal, no canal, ativa o sininho de notificação, né? Como a gente disse, a gente está voltando aí a fazer vídeos aí depois da data FIFA. E também aí, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, deixa aí também o seu comentário. A gente volta aí bem provável na quinta-feira, aí a gente vem aí analisando esse jogo entre São Paulo e Vasco. Muito importante esse jogo para o São Paulo, nas pretensões aí de chegar ao G4 e chegar para conquistar aí uma vaga na Libertadores. Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e até lá.